Mais uma vez um ótimo sábado a todos. Esse é o momento que nós vamos parar agora para abrir a palavra, para a gente estudar um pouquinho, para a gente buscar sabedoria, para a gente buscar direcionamento de Deus para as nossas vidas. O título da nossa reflexão de hoje, do nosso sermão de hoje é Salvação em Volta da Mesa. Você vai entender o porquê dessa mensagem. Ok, deixa que eu controlo agora daqui. Beleza, estamos juntos. Você sabia que ontem, dia 7 de abril, foi considerado o Dia Mundial de Saúde? Sabia? Quem sabia aí? Olha aí, eu não sabia não, gente. Quando nós desenvolvemos os nossos desafios, a nossa igreja ela trabalha há algum tempo, a gente tem estimulado todos os membros e a nós de liderança também, com alguns desafios. A gente não fazia a mínima ideia que o mês de abril, pelo menos eu não sabia, era um mês do desafio, é um mês da saúde, e foi justamente o mês que nós propusemos para a nossa igreja de partilhar o pão com alguém durante a semana. Então, que está relacionado completamente com saúde. Por que desse desafio que a gente propôs? Porque nós acreditamos que o partir do pão está além de uma refeição em si. É muito mais do que comer. Existe salvação na nossa mesa. Não apenas salvação física, que de fato acontece também com o alimento que nós escolhemos, né? Não apenas com o nosso estilo de vida, mas existe salvação ao partir do pão. Existe salvação neste momento que nós estamos ali. Quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ter poucas direções bíblicas sobre saúde. Assim como nós temos poucas vezes que Deus cita os seus mandamentos. Deixa eu explicar. Quantas vezes Deus citou os 10 mandamentos na íntegra? Os 10 mandamentos na Bíblia? 2 vezes. Só 2. Isso no Êxodo capítulo 20 e depois Deuteronômio capítulo 5. Após essas 2 vezes, Deus não cita mais os 10 mandamentos. Você tem menção por aqui, por ali, você tem orientações e assim por diante. O fato de Deus não citar, por exemplo, os 10 mandamentos no Novo Testamento, significa que os 10 mandamentos perderam a validade? Não significa, em hipótese alguma. Deus não precisa repetir a mesma coisa 10 vezes, precisa? Não, vou repetir para que você saiba que é verdade. Quantas vezes você, pai, precisa repetir para o teu filho para você querer que ele obedeça? Você fala assim, ó, eu quero falar uma vez com você. Daí a gente vai repetindo, né? Daí a gente vai aumentando o tom de voz, ou a gente vai mudando a perspectiva. Se não obedecer agora, vai acontecer tal coisa e assim por diante. Deus não precisa repetir 1000 vezes a mesma coisa para que a gente tenha validade nos seus mandamentos. Não. Quando um dos pontos que Deus havia dito, ou um dos mandamentos que Deus havia dito, estava sendo descumprido pelo povo, Deus levantava um profeta e o profeta corrigia aquele ponto. Não é diferente quando o assunto é saúde. Deus deu alguns mandamentos sobre saúde. Por exemplo, Levíticos capítulo 11, Deus fala sobre as carnes limpas e imundas. Vamos lá. Deus disse assim, olha, barata é impuro. Ah, mas eu quero comer barata. Ele falou, barata não é bom para a saúde. Rato é impuro, você não tem que comer rato. Morcego é impuro, não é para comer. Tatu é impuro, gato é impuro, cachorro é impuro, cavalo é impuro, jacaré é impuro, cobra é impuro, porco é impuro. Muitas vezes as pessoas falam só do porco, mas tem diversos animais que não são puros. Os peixes têm que ser de escama e barbatana, peixe de couro é impuro. Os frutos do mar são impuros. Ponto. Em Gênesis capítulo 9, verso 4, Deus diz que nós não devemos comer carne com sangue. Ele falou, se pode comer carne, mas carne com sangue você não tem que comer. Quando você vai em Levítico capítulo 7, verso 23, Deus diz assim que você não pode comer a gordura da carne. A gordura não é para você. E aí? E aí que não é para você comer. Ah, mas calma aí, se eu vou fazer o churrasquinho, eu pego a gordura da carne, coloco a gordura assim para ela derreter e para eu... Quer dizer que não pode? Não, não pode. É pecado? É pecado.
Porque Deus disse que a gordura não é para você comer. Ele proibiu você comer de gordura. Ponto. Mandamento de Deus. Provérbios capítulo 20, verso 1. O que Deus diz? Que o vinho é zombador e a bebida alcoólica leva a briga. Essa palavra zombador em hebraico, ela aparece 16 vezes em todo o Antigo Testamento. O sábio Salomão utiliza 14 vezes no livro de Provérbios, Davi utiliza uma vez em Salmo 1:1, e nós temos Isaías capítulo 29, verso 20, que fala também a mesma expressão. E ele diz assim, olha, Salmo 1:1, Davi diz que nós não devemos nos sentar na roda dos zombadores. Depois Isaías capítulo 20, verso 19, diz assim, olha, será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. A mesma palavra que Davi utiliza para falar do zombador, Isaías diz que as pessoas não vão estar aí. Salomão usa essa mesma palavra para falar que o vinho é isso. Enfim, dito essas poucas considerações, poucos comentários, a Bíblia não traz milhares de orientações sobre saúde. Mandamentos, não tem. Inclusive a Bíblia quase não fala sobre exercício físico, sabia disso? Não está escrito lá, você tem que ir para a academia 5 vezes por semana na Bíblia. Não tem esse mandamento. Por que Deus não fala que você tem que fazer exercício físico? Você já parou para pensar nisso? Não é tão importante o exercício físico, mas por que Deus não fala sobre isso? Porque na época da Bíblia não tinha carro. Todo mundo andava a pé. Na época da Bíblia não tinha maquita, serra elétrica, vacuum, aspirador, não tinha. Era tudo trabalho braçal. Se todo trabalho era braçal, a necessidade de você fazer exercício físico é mínimo. Você não precisava disso. Os alimentos na época do contexto bíblico não eram processados. Gente, não tinha balduco. Não tinha. Panetone, essas coisas, não tinha. Eles que moíam o trigo no pilão. Então, o processamento do alimento, ele não existia. Não tinha pudim de leite condensado, gente. Nem sorvete a Häagen-Dazs, acredita? Não tinha essas coisas todas. Então a alimentação e a saúde era muito diferente. Era muito. Vamos lá. Então o que nós temos no contexto bíblico? Nós temos os mandamentos que nós mencionamos, orientações diretas de Deus, e além dos mandamentos nós temos alguns princípios que não são específicos de saúde, mas são princípios gerais. E esses princípios, eles devem ser aplicados a todas as áreas da nossa vida. Tudo bem até aqui? Então vamos voltar agora à Bíblia com histórias de comida, tá bom? Por quê? Porque desde Gênesis até o Apocalipse, a gente tem a comida presente na Bíblia. Vamos lá. A primeira tentação foi sobre comida. Primeira tentação. Caim e Abel, eles foram oferecer sacrifícios, e de uma forma ou de outra, os sacrifícios estavam relacionados à comida. Ou você ofereceria o sacrifício de cordeiro, ou você ofereceria o sacrifício de frutas e legumes. Ponto. Comida. Quando a gente chega no dilúvio, Deus vai dar orientação sobre comida. Você vai levar 7 animais puros para dentro da arca. Fora os 7 animais puros, o que você vai fazer? Você vai pegar sementes, vai levar para dentro da arca, para quando você sair da arca, você ter a semente para você plantar. Comida. Quando nós vamos para Abraão, Abraão recebe os anjos de Deus na casa dele. O que Abraão faz? Bolos e ainda faz um cordeiro no bafo. Está lá na Bíblia, fez um churrasco lá para os anjos. E Esaú? Esaú vendeu o direito de primogenitura pelo quê? Por um ensopado de lentilha, por uma sopa gostosa. Vocês acreditam, gente, que tem desbravador nesta igreja, mal intencionado, que diz que sopa não é janta? Tem, gente. É um negócio... Jacó, quando ele vai roubar a bênção de primogenitura que pertencia a Esaú, o que ele leva? Comida. Comida. Jacó, quando ele foge do irmão, e ele tem um sonho com Deus, lembra desse sonho? Era uma escada grande, os anjos de Deus subiam e desciam. Quando ele acorda, o que ele faz? Um voto a Deus. E o que ele pede para Deus? Pão, comida. Gente, eu estou, neste exato momento, em Gênesis 28. Faltam 1161 capítulos para a gente terminar a Bíblia. Tem comida em
tudo. Então a gente continua. Elias orou e não faltou o quê? Azeite e farinha, comida. Eliseu orou e foi a primeira vez que o pão foi multiplicado. Daniel não quis se contaminar com a comida ou as iguarias do rei. Jesus, na sua última festa com os discípulos, estava comendo. Gente, a comida está na Bíblia o tempo inteiro. E aí? Vamos comer. Olha o poder da comida. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do verso 27. Lucas 5. Olha só o poder de uma refeição. Lucas capítulo 5, do verso 27 até o verso 32. Vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Qual que era o outro nome de Levi? Alguém lembra o segundo nome de Levi? Mateus. E esse Levi, Mateus, é aquele que escreve o primeiro evangelho. É o mesmo publicano, cobrador de impostos. Jesus saiu, viu Levi sentado na coletoria e disse: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles. Jesus estava fazendo? Comendo. Com quem? Publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Na cultura bíblica, quando você se assentava à mesa com uma pessoa, significa que você aceitava aquilo que a pessoa fazia, ou que você fazia a mesma coisa que ela fazia. Quando Jesus se assentou à mesa, Jesus estava dando margem para que as pessoas criticassem a ele como se ele fosse um publicano, ou como se ele fosse um pecador. Ou pelo menos que ele aceitava aquilo que as pessoas faziam. A verdade, queridos, é que Cristo nunca rejeitou nenhuma pessoa independente daquilo que ela fez. Isso não significa que ele concordava com o que as pessoas faziam, mas significa que ele se importava com aquelas pessoas. Você consegue aceitar as pessoas mesmo discordando do que as pessoas fazem? Consegue? Porque Cristo conseguia aceitar a pessoa e discordar da atitude dela. Se você tem dificuldade de aceitar uma pessoa que não concorda com você, você vai ter um grande problema com o espelho. Porque você discute com você mesmo, porque você não concorda com você mesmo. Quantas vezes nós erramos e brigamos conosco mesmo, dizendo assim: eu não acredito que eu fiz de novo. E quantas vezes nós não queremos aceitar outra pessoa porque a gente não concorda com ela. Nós precisamos entender que nós concordamos algumas coisas e discordamos de outras, mas nós amamos incondicionalmente as pessoas. Agora eu vou além. O fato de Jesus se assentar à mesa com aquelas pessoas significava que ele estava dando abertura para amar aquelas pessoas, para que elas pudessem ser abençoadas, amadas por ele. Como que a gente demonstra o nosso amor por alguém? Abrindo a nossa casa e chamando essa pessoa para sentar à nossa mesa e comendo com a gente. Chame uma pessoa para sua casa, prepare uma refeição para ela, escute aquela pessoa, deixe aquela pessoa abrir o coração para dar vida, deixe ela simplesmente contar a história dela. Não precisa ser um banquete, gente, pode ser a comida mais simples, não precisa nem ter taças de cristal na sua mesa, pode até ser pratos descartáveis. Mas é o momento, gente, as pessoas, o interesse, a importância, o carinho, é o cuidado. Esse ambiente gera transformação. Jesus foi um mestre de fazer evangelismo através da comida. Sabe por quê? Jesus era mestre das pessoas. Você sabia que quando você come alguns alimentos, nós ingerimos um aminoácido chamado triptofano? Sabe o que o triptofano faz? O triptofano, juntamente com a vitamina B3, começa a produzir dentro de você e dentro de mim um hormônio, um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina, ela libera prazer na gente. Quer dizer que quando você está comendo, o seu organismo começa a trazer saciedade e felicidade. E por isso quando você termina de comer, você está relaxado,
E daí você está contando a tua vida para quem você nunca viu. Você fala, que troço de louco, o que está acontecendo comigo? Quando você vai embora, você chega e fala assim, meu Deus do céu, quem que é aquela pessoa? Eu falei, tudo. Quando você senta com uma pessoa, quando você está em volta da mesa com alguém, é o momento que você não partilha do pão, você partilha do evangelho com aquela pessoa. A pessoa na tua frente, ela começa a abrir o coração para você, e você consegue alcançar o coração dela da melhor forma possível. Agora, queridos, na mesma medida que nós podemos salvar pessoas em volta da mesa, nós podemos nos perder em volta da mesa. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Não feche a sua Bíblia não, a gente vai estudar este capítulo. Não vamos ler todos os textos, alguns versos eu vou mencionar, alguns versos a gente vai ler na íntegra. Mas olha só esse texto de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, até o verso 6 de Filipenses 3, Paulo começa a falar para os irmãos de Filipos, né, aos filipenses, para eles tomarem cuidado com as pessoas que confiavam nas próprias obras, nas próprias atitudes. Ele vai falar assim, toma cuidado com os cães. Os cães. Talvez hoje a gente desse um outro apelido para essa pessoa, mas naquela época era cão. E quais eram as características dessas pessoas? Eram pessoas que faziam as coisas para receber mérito. Ele não está falando de não crente, ele está falando do crente. Aquele camarada que vivia dentro da igreja e por conta que ele fazia as coisas, ele achava que ele era merecedor de graça, de salvação ou de qualquer outra coisa. Aí Paulo diz o seguinte, tem essas pessoas aí, eu vou falar de mim então, porque eu tenho sangue azul aqui, ó, sou fariseu. Sou da tribo de Benjamim, eu sou zeloso, eu persegui a igreja. Se Saulo vivesse nos dias de hoje, ele seria chamado Saulo Samuel de Tarso. Aí você tem que assistir o Chosen para entender o que eu estou falando. Samuel no Chosen é um dos fariseus mais carrascos que tem lá. Aí quando a gente chega no verso 7 em diante, ele diz assim, olha, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que era lucro para Paulo? Ser fariseu, da tribo de Benjamim, da linhagem real que ele tinha lá. Ser poderoso entre os seus, isso daí para mim era lucro. O que eu fiz? Eu considerei isso como perda. E daí o que ele vai dizer? Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha que negócio profundo. Paulo começa a dizer o seguinte, olha, tudo aquilo que eu já tive, eu considero como nada, para mim não vale de nada aquilo, a única coisa que eu quero é ser encontrado em Jesus Cristo. Tempos atrás as pessoas encontravam Paulo perseguindo cristãos. Tempos atrás as pessoas encontravam a Paulo como uma das pessoas mais importantes na sinagoga, dentro do sinédrio. O que Paulo fala? Isso daí para mim não vale de nada. Quer saber? Eu considero isso tudo como esterco. Se alguém quiser me encontrar agora, que me encontre em Cristo. Então no verso 10 e 11 ele diz, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quero conhecer como Cristo, eu quero viver como Cristo. E dele diz o seguinte, inclusive eu quero passar pelo sofrimento de Cristo para saber como que foi a vida de Cristo, para que de alguma forma, passando pelas experiências de Cristo, eu seja então agraciado e seja ressuscitado, seja salvo. Verso 12 em diante, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Gente, olha o contexto de Paulo, existem pessoas que estão buscando ser salvas por conta daquilo que eles fazem. Eu poderia ser assim, porque eu sou fariseu, eu sou da tribo de Benjamim, eu tenho as minhas obras, eu persegui os cristãos, eu já fiz tudo isso daí que eles estão fazendo, só que isso tudo eu considero como o quê? Esterco. E agora, eu quero ser encontrado em Cristo, não que eu já tenha alcançado tudo aquilo que eu preciso, mas o que eu faço? Eu esqueço tudo aquilo que passou e eu foco em Cristo. Eu só quero saber de Cristo.
Irmãos, não penso mesmo que eu já tenha alcançado, mas faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, verso 13, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso Deus também revelará ou ensinará a vocês. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu vivo nesse objetivo, eu estou focado em Cristo, eu esqueço tudo o que aconteceu, ficou para trás. Quem é maduro vive assim. Você entendeu o que é ser maduro? A maturidade espiritual implica que você sabe quem você era, sabe quem você é e sabe para onde você está indo, e você esquece aquilo que você já fez, aquilo que aconteceu no passado. Você coloca aquilo do passado no passado, enterra o passado, foca no futuro, e agora chega e fala o seguinte: esqueço aquilo e eu vou no foco, no alvo, que é receber o chamado de Cristo Jesus. Isso é maturidade. E então agora vem um negócio interessante. Entenderam tudo isso? Daí Paulo diz assim, verso 17: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está colocando assim: você quer se dar bem na vida? Faz assim, me imita, segue o meu exemplo. Essa palavra exemplo em grego é tipos. Aí vai vir a palavra tipografia, ou outras palavras que têm o prefixo tipo, ou a raiz tipo. Vivam de acordo com o meu exemplo, com o meu modelo. E eu preciso fazer uma aplicação obrigatória agora. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: que tipo de tipos é você? Que tipo de tipos é você? Você é um tipo de tipos que tem que ser imitado ou um tipo de tipos que tem que ser desconsiderado? Como assim, pastor? Como que eu sei disso? Sim. Meu tipos leva outras pessoas para o céu? O meu tipos de como eu trato as pessoas, de como eu falo com as pessoas, está levando pessoas para o céu? O meu tipos de como eu trato o meu funcionário está levando pessoas para o céu? O meu tipos do que eu assisto, se alguém assistir comigo, essa pessoa vai para o céu comigo? O meu tipos do que eu como levará pessoas para mais perto de Cristo se ela comer comigo? Agora você se segura aí no banco, tá? Verso 18 e 19, olha o que Paulo diz: pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com o quê? Lágrimas. Então agora Paulo começa a chorar, e diz assim: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o quê? O estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Em primeiro lugar, Paulo amava todas as pessoas, inclusive, ele dá um nome aqui, os inimigos da cruz. Ele chorava por essas pessoas. E Paulo, ele diz que os inimigos da cruz têm 4 características, ou 4 coisas acontecem com essas pessoas. Primeiro, o que aconteceria com essas pessoas? Elas teriam a perdição como consequência. Depois, quem era o Deus dessas pessoas? O estômago. E depois, qual o orgulho dessas pessoas? Aquilo que é vergonhoso. Você já viu pessoa que tem orgulho daquilo que é errado? É disso que o apóstolo Paulo está falando. E por fim, qual o pensamento dessas pessoas? Aquilo que é terreno. As pessoas não estão preocupadas com aquilo que é eterno. Queridos, qual é o Deus dos inimigos da cruz? Paulo diz que é o estômago. Pastor, quer dizer que eu posso transformar o meu apetite, o meu paladar no meu Deus? Pode. Pode. E eu posso me perder por conta disso? Pode. E esse momento do nosso sermão não é para falar o que você tem que comer ou não tem que comer. Não vou falar isso. Eu não vim falar para você se você tem que comer carne, deixar de comer carne, parar de comer açúcar, ou comer açúcar, se você tem que parar de beber café, Coca-Cola, chá preto, tererê, qualquer... Não vim falar isso.
Eu não vim falar para você se você tem que comer 3 refeições por dia ou 5, porque tem gente que come uma, né? Começa às 6 da manhã e para às 10 da noite. Eu não vim falar essas coisas, gente. Você não vai falar isso, porque o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. E eu quero fazer deste momento o momento mais espiritual possível. Sem querer criticar, mas mostrar a seriedade desse assunto que muitas vezes as pessoas têm tratado com piadas e com desprezo. Então prestem muita atenção no que eu tenho a dizer a vocês. O que servimos à nossa mesa revela quem é o nosso Deus. O que servimos na nossa festa de aniversário revela quem é o nosso Deus. O que eu sirvo para o meu convidado revela quem é o meu Deus. Em outras palavras, a refeição é um ato de adoração. Ou eu adoro a Deus, ou as minhas vontades, gostos e ao meu paladar. O meu apetite é treinado não pela comida que eu como. A comida que eu como, ela é consequência da decisão que eu tomei de adorar ou não o Criador com o que eu como. Ou seja, o meu apetite, ele é treinado com adoração. Vou repetir essa frase. O meu apetite é treinado não pela comida que eu como. A comida que eu como é consequência da decisão que eu tomei de adorar ou não o Criador com o que eu como. Ou seja, meu apetite é treinado com adoração. Se eu entendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e eu julgo que aquilo que eu como é um ato de adoração, eu vou escolher o que eu como. Se eu não entendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, ou se eu não tenho a constante consciência disso, a refeição, ela não é um ato de adoração, e eu como qualquer coisa que está na minha frente. Não faz diferença nenhuma para mim. Não importa. Porque comida não significa nada para mim. Eu quero ler alguns textos que eu trouxe de Ellen White. Eu não trouxe nenhuma citação sobre carne, sobre açúcar, chá preto, nada dessas coisas. Eu não estou trazendo metade daquilo que eu li durante essa semana para preparar esse sermão, porque a maioria de vocês não suportaria. Se eu lesse tudo aquilo que eu li essa semana, alguns de vocês teriam raiva de morte de mim. Eu deixo isso para você ler, para você estudar. Mas neste momento eu quero mostrar para vocês o conflito que existe entre o bem e o mal, ao cuidar do meu corpo, e não só da alimentação. Você está pronto? Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Afeta a espiritualidade. E este é o ponto. Eu preciso que você entenda que aquilo que você coloca no prato de comida vai atrapalhar o teu momento de devoção com Deus. Aquilo que eu digo sim ou não coloco para dentro do meu corpo vai produzir sangue puro ou impuro, que atrapalhará o meu momento que eu vou orar com Deus. E esse é o ponto. Isso é espiritualidade. Por isso é um ato de adoração aquilo que eu como. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. A moralidade está relacionado ao cuidar do meu corpo. E as pessoas estão desconsiderando. E olha como ela começa a frase: ninguém que professe piedade, professar piedade é buscar comprometimento, é buscar relacionamento íntimo com Deus. A transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Olha bem para mim, escuta o que o teu pastor vai falar. Se você trabalha mais do que você deve, você tá pecando contra Deus. E eu estou falando para mim.
porque essa semana eu pequei alguns dias. Por muito trabalho. Não ter tempo para parar. Estar atendendo as pessoas. Quarta-feira comecei 6 da manhã com a primeira reunião. E eu terminei depois do culto, às 9 horas da noite. Quase 15 horas de trabalho. Isso é pecado. Isso é pecado. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Criou a estrutura humana. É o autor das leis físicas, assim como da lei moral. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e vida física, peca contra Deus. Muitos que professam amar a Jesus Cristo não mostram a devida reverência e respeito por aquele que deu sua vida para salvá-los da morte eterna. O Senhor não é reverenciado, nem respeitado, nem reconhecido. Como que isso é mostrado, evidenciado? E isto é evidente pelo dano causado a seus próprios corpos em violação das leis de seu ser. Eu desprezo Jesus Cristo quando eu não tomo cuidado com o meu corpo. Aí você vai falar assim, mas por que isso, pastor? Olha para mim, presta muita atenção. Nós estamos no mundo de pecado, correto? Vamos supor que no mundo de pecado, dentro das condições de pecado, nós podemos produzir 100%. Deus quer que você produza quanto? Fala para mim. 100%, é lógico, Deus quer o melhor para você, Ele quer te dar 100%. Aí a gente descuida do corpo, a gente não come direito, não descansa direito, trabalha demais, aí a gente produz 50%, como que Deus fica? Ele olha e fala o seguinte, ei, eu fiz você para 100, cara, eu fiz você para 100, você está andando com metade daquilo que eu te produzi, você está destruindo aquilo que eu te dei. Eu dei você para produzir, eu criei você para 100% de capacidade. Só que você está se estragando e você só está produzindo 50%. Você está pecando contra mim, contra aquilo que eu fiz, que eu te projetei para você ser produtivo. Está fazendo sentido isso, gente? Excessiva tolerância no comer, no beber, no dormir. Dormir demais, gente. Nós fomos criados para dormir 8 horas. Acabou, é 8 horas. Se você dorme 10, você dormiu demais. O seu corpo ele vai pedir essas 2 horas a mais que você dormiu. Ah não, eu estou recompensando aquilo que eu trabalhei demais na semana e consegui dormir. O problema não é o final de semana, o problema é a sua semana. Então ajusta a sua semana. E eu falo para mim. Que ontem eu tive um pequeno grupo em casa. E eu fui dormir, hoje eu tive que acordar às 5:30 da manhã, para eu estudar, para eu revisar o sermão, para eu preparar as coisas aqui da igreja. E eu dormi 5h30, e eu errei. Aquilo que você contempla. Nós estamos sendo bombardeados pelos nossos sentidos. O que nós comemos, o que nós cheiramos, o que nós ouvimos, o que pegamos e o que nós vemos. Ah, não, pastor, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, sou vegetariano, e eu fico 5 horas por dia com o celular na mão, rodando as redes sociais. Bem, é a mesma coisa. Excessiva tolerância no comer, no beber, no dormir ou contemplar é pecado. A ação saudável e harmoniosa de todas as faculdades do corpo e da mente resultam em felicidade. Harmonia, gente, temperança resulta em felicidade. E quanto mais elevadas e refinadas as faculdades, mais pura e perfeita a felicidade. É o que Deus quer para a gente. E às vezes a gente olha, quando vem um pastor para falar sobre temperança, sobre alimentação, não come isso, tal, isso é chato demais. Não, gente. Isso é o máximo que Deus quer te oferecer. A felicidade plena.
A palavra de Deus adverte-nos claramente de que, a menos que nos abstenhamos das concupiscências carnais. O que são concupiscências? É a mesma coisa que desejo. Desejo carnal é a lista que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, que é imoralidade sexual, raiva, inveja, glutonaria, bebedeira, e xingamento, facção, tudo aquilo lá. Aí ele diz assim, olha, a menos que nos abstenhamos desses desejos carnais, a natureza física será levada a conflito com a espiritual. A concupiscência, ou seja, o desejo no comer, luta contra a saúde e a paz. Assim estabelecida uma guerra entre os atributos mais elevados do homem e os inferiores. As propensões subalternas, ou seja, aquelas mais baixas de todas, fortes e ativas, oprimem a alma. Os mais altos interesses do ser são postos em perigos por essa condescendência com apetites não sancionados pelo céu. Agora é para mim, tá? Olha só o que a senhora White fala para os pastores. Em toda a nossa obra precisamos obedecer às leis que Deus deu para que as energias físicas e espirituais possam operar em harmonia. Homens poderão ter uma forma de piedade, podem até pregar o evangelho e ainda não estar purificados e santificados. Quem que ela fala agora? Pastores. Devem ser estritamente temperantes no comer e beber, para que não façam tortuosas veredas para seus pés, fazendo com que os coxos, os fracos na fé, se desviem do caminho. E ela termina assim: se enquanto proclamam a mais solene e importante mensagem que já foi dada por Deus, os homens combatem contra a verdade por condescenderem com hábitos errados de comer e beber, tiram todo o poder da mensagem que apresentam. Se pastores que se levantam no púlpito para pregar o evangelho não vivem de forma temperante, tudo aquilo que ele prega do evangelho é tirado o poder do evangelho. Vocês estão entendendo a profundidade, a gravidade disso? Queridos, o que eu quero que você entenda nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, é que o que nós fazemos com o nosso corpo resulta no nosso relacionamento com o nosso Deus, porque tudo que fazemos com o nosso corpo é consequência se nós escolhemos a Deus para ser o primeiro e nós estamos ou não adorando a Ele. Pensa no seu estilo de vida. E com todo respeito, quando eu olho, e eu não estou julgando ninguém, mas quando eu olho um irmão da minha igreja, sentado no banco, eu sei como a vida dele. Eu sei. Com a pessoa no banco. Você sabe se ela está comendo direito, se não está comendo direito, se está dormindo direito, se não está dormindo direito, se faz exercício físico ou não. Você olha a pessoa no banco, você vê tudo isso. E o que Deus está falando para você e para mim nessa manhã? Entenda que você vive numa batalha espiritual. E esse conflito resulta em consequências espirituais. Por isso, em volta da mesa nós somos salvos. Mas em volta da mesa nós podemos nos perder. Deus quer fazer da tua casa, da tua mesa, um local onde pessoas conhecerão o pão da vida que é Jesus Cristo. É disso que Jesus Cristo quer. É isso que Ele deseja para você e para mim. Essa é a batalha que a gente vive todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu esmurro o meu corpo. Porque o apetite, ele é educado com adoração. Os nossos hábitos, eles são educados com adoração. Quem é o primeiro na minha vida? Mas eu estou com vontade, eu esmurro meu corpo. Eu luto contra a minha vontade. Mas eu quero, Mas será que eu devo? Será que isso vai trazer a consequência que Deus quer depois no futuro? 3 segundos. 3 segundos é o tempo que você demora para você pensar e responder diante de alguma coisa. 3 segundos.
Você está numa festa de aniversário e é apresentado para você aquele bolão gostoso. Não é gostoso? Claro que é gostoso. Você tem 3 segundos para responder. Se você falou sim, você colhe as consequências. Se você falou não, você colhe as consequências. Isso é um conflito que nós vivemos. Fez sentido isso, gente? Deu para entender que é uma batalha que a gente trava e isso traz consequências espirituais para a gente? Então não é sobre comida. É sobre adoração. Que a tua casa seja um pedaço do céu, um centro de adoração. Que pessoas sejam atraídas para a tua mesa para comerem o pão e o pão da vida. E quando as pessoas entrarem em contato com você, elas possam sentir a presença do Espírito Santo por uma vida de adoração. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse tempo tão agradável que a gente teve aqui. Para a gente poder abrir a Tua palavra e a gente conversar. Olha que gostoso, Pai. Muito obrigado, Deus, o Senhor é fantástico. Agora, Deus, a gente entrega a nossa vida ao Senhor, porque nós lutamos, Pai. A gente se esforça para fazer o que é correto, mas muitas vezes o Espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca, a gente confessa diante de Ti. A gente sabe o que deveria fazer, mas a gente é fraco, Pai. Então, Deus, por favor, perdoe a gente, tenha misericórdia da gente e salve a cada um de nós, Pai. Que a nossa casa seja um local de salvação de pessoas, que nós possamos partilhar o pão da vida, Jesus Cristo. Que alguém entrar na nossa casa, ele possa perceber um ambiente de adoração. Quando a gente partilhar comida com alguém, que aquela pessoa seja despertada para um ambiente de adoração. E que a nossa vida, Pai, seja para experimentar o 100% que o Senhor tem para a gente. Sempre. Para nossa felicidade e para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.